Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos os habituais João Blanco e Rodrigo Canhoto, mas um convidado especial, Pedro Fragoso. Ele participa em vários podcasts do Hemisfério Desportivo, como Matraquilhos, Tocha Olímpica, etc. E também fez o acompanhamento do Euro e da Copa América com as coleções Europa América. Olá Pedro, tudo bem? Olá Miguel, olá João e olá Rodrigo, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos teres aceito o convite e estamos aqui para falar sobre as melhores equipas da história. E Pedro, posso começar precisamente por ti. Nós vamos basicamente fazer um top 5 das melhores equipas, por isso força. Quem foi o teu quinto lugar? Olha, é sempre um desafio. Nós, como adeptos de futebol e de desporto, e acho que a maior parte de nós gosta de fazer estes tops, seja para jogadores, seja às vezes para as coisas mais básicas, fazer tops, listas, é uma coisa que está sempre na nossa cabeça, seja para o que for, e então no Instituto de Futebol e do Desporto há sempre muita discussão. Eu obtive aqui alguns critérios, misturei seleções e misturei clubes, e consegui ir a 5 décadas diferentes do futebol, portanto tentei ir ao máximo possível de décadas até para perceber um bocadinho a evolução. É-me complicado falar de uma ordem, mas eu vou falar uma ordem e vou colocar aqui no meu quinto lugar, vou colocar logo a primeira seleção a nível de décadas, a mais antiga, que é o Brasil de 58 e 62, é o Brasil que é campeão mundial por 2 vezes consecutivas, algo que depois disso ainda nunca mais ninguém conseguiu fazer, nunca mais nenhuma seleção conseguiu ser campeã consecutivamente de um mundial, campeão mundial. O Brasil de 58 foi vencedor no Campeonato do Mundo da Suécia, vencendo a Suécia por 5-2 na final. Estamos a falar do primeiro torneio de Pelé, com 17 anos, ele marca 2 golos na final. Aqui também já havia a dupla Pelé-Garrincha. Garrincha aqui já não é tão decisivo, mas é uma dupla histórica e mítica do futebol mundial. Temos também, era treinada pelo selecionador Vicente Feola, era uma equipa bastante ofensiva. Também tinha, por exemplo, Didi, tinha Vavá, tinha Zagallo, Zito, Nilton Santos e Djalma Santos, por exemplo, na baliza. Gilmar era o guarda-redes, e era numa altura em que o futebol brasileiro também se dividia um bocadinho pela dicotomia São Paulo-Rio de Janeiro, não abrangia muito mais clubes do resto do país. E também é engraçado que em 1958 foi a única vez que uma seleção não europeia foi campeã mundial em solo europeu. Todos os mundiais, com exceção deste da Suécia, em solo europeu foram conquistados por equipas europeias. Depois também inclui ainda o 1962, a equipa que consegue ser então bicampeã mundial. Isto também é preciso ver que estamos 8 anos e 12 anos depois do Maracanazo, que era um fantasma que o futebol brasileiro tinha. Mas a equipa do Chile, a equipa do Mundial do Chile em 62, que venceu a República Checa, a Checoslováquia, aliás, por 3-1 na final. Pelé lesionou-se muito cedo no torneio e aqui sim aparece Garrincha. Portanto, eu trouxe aqui estas duas, primeiro para falar de Pelé e depois de Garrincha. Portanto, uma seleção brasileira tem muitos recordes históricos, e acho que o facto de nunca mais nenhuma equipa ter conseguido vencer por 2 vezes consecutivas o Mundial, acho que é digno de registro. Muito bem, e já recuamos aqui à década de 50. Rodrigo, a tua é assim tão antiga? Bem, olá a todos. Tudo mais que eu tive assim uns contactos com alguém que estava infectado e neste momento estou fora daquela que seria a minha zona de quarentena, portanto estou de máscara a gravar. Acho que é a primeira vez de certeza, portanto que alguém deve estar a gravar assim. Eu vou, curiosamente, para o ano do nosso nascimento, da época 2003-2004, e fui buscar o Arsenal. Porquê? Porque foi a única equipa da história, que acho que é um critério parecido com o do Pedro, porque é a única equipa que ganhou a Premier League invicta. Nunca ninguém fez isso, a não ser o Arsenal, e grandes equipas que fizeram 100 e tal pontos, como Liverpool e City, nestes últimos anos, não conseguiram fazer isto. E depois também peguei por ser o Arsenal, que agora, esta época, acabou em nono,
a última vez que esteve na Champions, é curioso que Miguel Arteta jogou frente ao Arsenal, frente ao Dortmund de Aubameyang. Aqui esta curiosidadezinha da última vez que o Arsenal esteve na Champions. E foi sobretudo por causa disto. Por nunca mais ninguém ter conseguido vencer a Premier League invicta. E para, claro, os nomes que lá estavam, desde Lehmann, que descobri agora que marcou 2 golos na sua carreira, ao serviço do Schalke. O jovem Ashley Cole, Patrick Vieira, o Pires, Fabregas, um jovem Fabregas a aparecer, Thierry Henry, claro, o Sol Campbell. Portanto, muita qualidade nesta equipa do Arsenal. Por isso, talvez não seja a quinta melhor do mundo, mas eu quis destacar este facto de terem ganho a Premier League invictos, nunca mais ninguém ter feito, e que não são foram uma equipa fortíssima este Arsenal. Blanco? Não estava a querer aparecer. Muito bem. Olá, todos que nos estejam a ouvir. O meu quinto lugar aqui neste top. Eu se calhar mais cedo vou-me arrepender desta ordem, mas não das equipas. Pronto. A equipa que eu coloquei aqui em quinto lugar fui buscar ali à década de 50, é o Real Madrid de 55 a 60. Portanto, o Real Madrid vence todas as primeiras 5 edições de Liga dos Campeões, ou Taça dos Campeões Europeus na altura, e ganha-as seguidas, e acho que isso também é um feito a destacar. Ganhas contra Reims na final, contra Fiorentina, contra Milan, contra Reims outra vez e contra Eintracht de Frankfurt. Portanto, o que é que eu quis destacar para além disso deste Real Madrid? Pronto, o Real Madrid conta com figuras como disse Stefano, Puskás, Gente e para alguns até criou uma espécie... Foi essa equipa que criou a ideia do futebol moderno, a questão de contratar os jogadores independentemente da nacionalidade, e aí percebemos através do Stefano, que é argentino com origens italianas, do Puskás, que é húngaro, por exemplo. E pronto, desmistifica um pouco... São que representam as duas seleções, não é? Italiana e Argentina. Ou não? Já me estás a fazer perguntas que eu não sei. talvez é possível. Espanhola e Argentina, as duas. Exatamente. E só não jogou no Mundial, num dos Mundiais com uma das seleções, porque se lesionou antes do torneio. Bom, ainda bem que isso não era um facto. Mas o facto que é uma das rubricas do final do episódio. Mas pronto, desmistificou um pouco aquela ideia de que um país de Portugal tem de jogar só com portugueses, bem que essa ideia em Portugal só se viria a desmistificar muito mais tarde, talvez com o fim do Estado Novo também tenha contribuído para tal, mas ajudou a desmistificar essa ideia em alguns países. E também criou uma ideologia própria, que pronto, na altura era bola para o Di Stefano e para o Puskás, que eles marcam bastante, mas lá está, essa ideologia de futebol ofensivo, assim, num clube deve ter sido um dos primeiros que criou essa tal filosofia. Bem, e sinceramente a minha equipa é exatamente a mesma que a do Pedro, portanto não vou estar aqui a acrescentar muito, e pronto, foi uma das equipas que destaquei. Depois a fazer a ordem, sinceramente só a pus em último por ser a mais antiga e obviamente que eu conheço pior, e esse foi o meu único critério para aparecerem em quinto lugar. Mas pronto, foi o Brasil de 58 e 62, ganharam back-to-back o Mundial. Mas pronto, o Pedro já falou sobre eles, e tinham de ser destacados, mesmo que nós não tínhamos presenciado esta equipa. Pelo que vemos, e história e filmes e vídeos, percebemos claramente que tinham de fazer parte deste top. Rodrigo, podes dizer já o teu quarto lugar? Ora bem, eu tinha aqui Sport Lisboa e Benfica em quarto lugar, naqueles tempos entre 1960, mais ou menos até 64, 60, 61, 61, 62, porque ganham a Champions, e curiosamente em 60 e 61 também ganham o campeonato, em 62, 63 ganham a taça juntamente com a Champions, depois em 63, 64 ganham a taça e ganham o campeonato, e depois, claro, ter aquela figura de Eusébio ajuda muito. Era uma equipa com jogadores onde destacava, claro, o Eusébio, mas depois tivemos o Torres, o José Augusto, António Simões, Mário Coluna. Portanto, era uma equipa muito forte. A primeira equipa a quebrar aquela hegemonia que o Blanco falou
do Real Madrid na Champions, depois também teve ali muito tempo a ganhar o campeonato consecutivo, muito tempo não, foram 4 anos, e por isso é que eu destaco de 60 a 64, 65, porque depois em 65, 66 já não são campeões, não ganham nada, ficam em segundo campeonato, ficam nos quartos finais da Champions, quartos finais da Taça, portanto acho que esta super equipa de Benfica acaba em 64, 65. Muito bem. Gosto aqui um pouco para o teu coração. Bem, eu posso já dizer a minha quarta equipa, que acho que foi o Manchester United de 2007-2008. O Porto, 2011. Eu podia, acho que eu pensei nisso, mas não quis estar aqui com clubismos, e fui mais internacional, mas 2004 não me espantava se coubesse num top 5. Mas falando neste United 2007-2008, eles foram campeões da Premier League, ganharam a Liga dos Campeões e a Community Shield. O Ronaldo foi o melhor marcador tanto da Champions como da Premier League. E eles, pronto, na verdade tinham uma super equipa, foi o segundo campeonato seguido, depois em 2008, 2009 acabariam por ganhar o tri, mas acho que esta equipa acaba por ser a melhor dos 3 anos, precisamente porque ganham a Champions, depois em 2008, 2009 também chegam à final, mas perdem contra o Barcelona de Pep Guardiola, e portanto esta equipa de 7-8 acaba por ser a melhor, e tinham obviamente jogadores lendários, começando logo pela baliza, o Van der Sar, que na altura já tinha 36 ou 37 anos, alguns por aí, depois Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Patrice Evra, tinham uns jogadores espetaculares, o Anderson, que tinha vindo do Porto, que depois acabou por não vingar, Michael Carrick, Ronaldo, Rooney, Campbell, Nani, o Tevez ainda jogava nesse United, ou seja, era uma equipa bastante completa, muito equilibrada, claro, Paul Scholes, e portanto acho que merece, e Ryan Giggs, agora vou-me lembrando aos bocados, e portanto merece claramente esse destaque. Pedro, quem é a tua quarta equipa? Olha, só dizer uma coisa, porque nós no Matraquilhos temos uma rubrica mais ou menos mensal, que está parada agora para férias, sabemos assim, e que regressa em setembro, muito provavelmente, que se chama Football of Fame, e que vai buscar várias equipas fazemos mais ou menos isto, a pegar em grandes equipas, não necessariamente as melhores, porque há algumas mais icónicas, por exemplo, o Nápoles de Maradona não pode ser considerado uma grande equipa para entrar, se calhar, neste top, mas é uma equipa icónica, não só pelo jogador, mas também por aquilo que deu à cidade e ao clube. E é engraçado, porque já falamos sobre o Arsenal dos Invincibles, e também sobre o Benfica de Bela Gutmann, do início dos anos 60, e outra equipa portuguesa que se falou, agora por causa do que estavam a dizer, foi a do Porto de Mourinho, de 2002, 2004. Para além de outras equipas, porque a rubrica já tem 11 ou 12 programas. A minha quarta, isto de facto é muito complicado eu ordenar, há pouco o João Blanco falava que ia se arrepender da ordem, eu provavelmente também me vou arrepender da ordem, mas eu vou colocar aqui o AC Milan de Arrigo Sacchi, vamos à década de 80, é uma equipa que tem muita influência no calcio, depois que, por exemplo, a minha geração se enamorou nos anos 90, apesar do calcio nos anos 80 também já ter muita atratividade dos jogadores estrangeiros, Zico, Sócrates, Laudrup, Platini, poderíamos estar aqui uma hora só a dizer nomes de jogadores estrangeiros que estiveram no calcio nos anos 80, mas de facto Milan de Arrigo Sacchi é uma mudança, porque é um treinador que corta com o catenaccio habitual, ele é muito inspirado pelo futebol total do Cruyff dos anos 70, do Ajax, e do Mikkels, claro. Ele que quando chega, também obviamente temos de falar de Berlusconi, porque foi uma espécie de revolução, e é Berlusconi que vai buscar Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi não era um treinador muito carismático e muito conceituado em Itália, tinha feito uma campanha do Parma, mas depois também tinha algo que não era nada habitual, que não tinha sido um jogador com currículo, e isso causou alguns anticorpos logo no início, mas o facto é que ele entra em 87 e 88, vence a Série A,
e depois, mas acho que também na época 87-88, e depois há uma coisa muito importante, que é a chegada de dois jogadores, Van Basten e Gullit. Depois em 88 chega Rijkaard, portanto formam-se ali um trio de holandeses numa equipa que é absolutamente incrível. Diz? Ao Milan dos holandeses. Exatamente, é o Milan dos holandeses, e portanto o Gullit é um jogador, para quem não, nós estamos mais habituados a recordar o Van Basten até por causa do pontapé que ele marcou na final de 88, mas o Gullit faz também um europeu de 88 fantástico, e já depois da sua primeira época no Milan. O Milan de Sacchi vence a Série A em 87-88 e depois vence duas vezes consecutivamente a Taça dos Campeões Europeus, 88-89, vencendo depois na final o Steaua de Bucareste por 4-0, mas isto depois de eliminar o Real Madrid da Quinta del Buitre, que era uma super equipa também, vencendo por 5-0 na meia-final em casa, um dos jogos talvez mais icónicos deste Milan de Sacchi. Na final de 89-90 derrota o Benfica em Viena por 1-0, depois em 90-91 é eliminado pelo Marselha, mas esta é uma equipa de facto que muda muito a forma de jogar do futebol italiano, acaba com o livro, passa a jogar num 4-4-2 que parece um 4-4-2 clássico, mas é tudo menos isso, introduz muito conceito de pressing alto, uma coisa que se calhar estamos muito habituados agora a ver, mas que o futebol é muito cíclico, e de facto o Sacchi foi uma espécie de revolucionário ali no futebol italiano, e por isso é que eu o trago aqui para este quarto lugar. Muito bem. Blanco? Já estava ligado. Agora está desligado. Voltaste a desligar. Estás desligado. Agora já está. Então o meu telemóvel é que está lento. Pá. Pronto, eu para quarto lugar escolhi exatamente a mesma equipa do Pedro. Portanto, Milan ali final de década de 80 e início da década de 90, e como ele já disse tudo, não vou repetir mais nada, basicamente. Mas pronto, temos o mesmo quarto lugar. Então, Blanco, podes avançar já para o teu terceiro. Muito bem, o meu terceiro já foi aqui mencionado, mas não é bem do mesmo período. Eu também peguei no Manchester United, tu pegaste aí mais do 2008. Eu fui por um período um bocadinho maior, se calhar expliquei-me aqui um bocadinho. Eu peguei de 99 a 2009. Pronto, porque não foi assim uma equipa que não criou uma hegemonia declarada, porque lá está, houve campeões da Premier League entretanto, mas porque é que eu quis destacar esta equipa? Porque pronto, conquista aquele triplete em 99 e sabemos muito bem como é que ganhou o final do Champions, com 2 golos já nos descontos. Agora não sei se o primeiro foi já nos descontos aos 89, mas pronto, 2 golos tardios. E nesse período de 10 anos, apesar de existir o Arsenal de Wenger, o Chelsea de Mourinho, nessas 10 temporadas ganha 7 Premier Leagues, portanto não é algo fácil. Ganha 2 Ligas dos Campeões, essa tal da equipa dos Schmeichel, de Solskjaer, em 99, e depois com a equipa de Ronaldo, de Rooney, de Tevez, etc. Em 2008, chegando ainda à final, como o Rocha estava a dizer, em 2009, mas perdendo para um certo Barcelona de Pep Guardiola, que tenho certeza que vai ser mencionado mais cedo ou mais tarde. E neste período de 10 anos, o que eu destaco aqui é a capacidade de renovar, porque começa com uma super equipa, acaba com uma super equipa, tem super equipas lá no meio, jogadores como Giggs, Scholes, Michael Cantona, Ronaldo, Rooney, Neville, Ferdinand, os dois. Portanto... E acho que, não sei se também fui influenciado por há pouco tempo ter lido a autobiografia do Ferguson, provavelmente fui. Mas ao ter histórias de dentro, acho que isto, se calhar, ainda engrandeceu mais a visão que eu tenho desta equipa. E lá está, também queria mencionar o projeto daquele que é para mim o melhor treinador da história, mas é outra discussão. E pronto, é isso. E olha, ou seja, tu focaste aí na questão da facilidade em renovar e agora a dificuldade que eles têm em montar uma equipa. Exato, por exemplo. Sem gastar 80 milhões em cada jogo. Bem, o Bruno foi mais barato. O Bruno foi mais barato. Mas pelo menos esse valeu a pena. Bem, eu posso pegar agora já no terceiro lugar. E eu queria pegar aqui numa equipa italiana, mas sinceramente estava em dúvida em qual pegar. Pensei nessa que o Pedro falou e o Blanco também. Depois daqueles anos em que o Milan ganhou o Champions em 2002 e depois em 2006, só que depois eles acabaram por ficar em terceiro e quarto lugar na Série A,
embora tivessem, obviamente, uma grande equipa. E, portanto, eu fui aqui, se calhar, um pouco mais influenciado pelos títulos e não pelo talento individual, se calhar, mesmo tendo ganho uma Champions, obviamente. E, portanto, peguei na Inter de Mourinho. Eles sim foram campeões em 2009, 2010 e ganharam a Champions e ganharam a Copa de Itália. E, portanto, acabei por pegar nesta equipa. Eles, pronto, o percurso, se calhar, nós já conhecemos muito melhor, principalmente na Champions. Eles, pronto, quartos finais, eliminaram o CSKA, mas em todas as outras eliminatórias, eliminaram o Chelsea, eliminaram o Barcelona e eliminaram, na final, Bayern por 2-0. E foi, pronto, uma equipa mítica. O Mourinho, que depois disto acabou por sair, por ir para o Chelsea. Acho que foi até aquele episódio em que ele nem regressou com os jogadores no autocarro, foi logo no seu carro individual. Para o Real Madrid, para o Real Madrid. Para o Real Madrid, exato, desculpa. Eu disse Chelsea, não foi? E acabou por nem se despedir quase dos jogadores, e depois apanha ali um jogador a meio e sai do carro e vai abraçá-lo, já todos a chorar completamente. E portanto foi aquela noite europeia foi muito, muito emocional. Mas esta equipa do Inter é claramente das melhores, e também apanha aqui se calhar um período final de alguns jogadores, como é o caso de Júlio César, de Zanetti, de Maicon, jogadores que já tinham a sua idade. O Eto'o também já vinha do Barça, que também já vou falar deles mais à frente, mas vinha a ganhar a Champions com o Barça. Ele que acho que também demorou a entrar com o Mourinho. Tinha o Milito, que foi o que marcou os 2 golos na final, Cambiasso. Portanto, era uma equipa Schneider, que diria que pode ser, se calhar, dos jogadores mais controversos por não ter ganho, se calhar, a Bola de Ouro nesse ano, porque de certa forma era merecido. E portanto acho que é uma destas equipas, das melhores equipas da história. Pedro, o teu terceiro lugar. Olha, Miguel, deixa-me só concluir com uma coisa do Milan, do Sacchi. Tu falaste desse Milan do século XXI, que também não ganhou séries A. O Sacchi também não, e é uma coisa, a história é cíclica e em alguns clubes repete. E a verdade é que o Sacchi teve muito mais preponderância nas competições europeias do que nas competições nacionais. Algo que depois, eu não falei, eu não incluí aqui o Fábio Capello, porque o Fábio Capello depois chega em 92 e aí ele sim consegue um tricampeonato, por exemplo, na Série A, e consegue também vencer uma liga, uma taça dos campeões europeus frente ao Barça, ao Dream Team do Cruyff, que também só por si é relevante, mas não é uma equipa, acho eu, tão revolucionária. Por isso é que eu incluí mais o Sacchi, e há pouco eu não referi, só falei do holandês, mas acho que é quase uma heresia não falar em Costa Curta, Baresi ou Maldini. Quer dizer, é só para não me acusarem de heresia, não falar destes italianos, e ainda por cima agora campeões europeus. O meu terceiro lugar. Olha, a primeira coisa que eu pensei foi o Brasil 82, mas como já tinha feito o Brasil, esse Brasil de 82 é muitas vezes apelidado a melhor equipa que nunca ganhou nada, não só o de 82, mas depois também o de 86, que tem o mesmo selecionador, Tele Santana, e eu, por isso, eu fui pegar no Tele Santana e fui pegar numa equipa, também para fugir um bocadinho à Europa, tentei fugir à Europa, vamos para a década de 90, e houve uma equipa orientada pelo Tele Santana, que foi o São Paulo, no início da década de 90, que venceu vários torneios, inclusivamente 2 taças dos Libertadores de forma consecutiva, depois chega à final no terceiro ano, mas perde, mas vence também 2 taças intercontinentais, que nos anos 90 e ainda hoje o Campeonato do Mundo de Clubes, naquelas latitudes, é muito relevante e muito importante. Só para contextualizar, em 92 vencem a Libertadores frente ao Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa. Em 93 vencem frente à Universidade Católica, ao Chile, numa final completamente desequilibrada, dada a superioridade da equipa de Tele Santana. Em 94 depois perdem na final frente ao Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi, com o Chilavert na baliza, o guarda-redes que marcava golos. Esta equipa tinha Zeti na baliza, tinha Cafu, António Carlos, mas tinha também Müller no ataque, ele que tinha jogado
no Torino, tinha Toninho Cerezo, tinha Doriva, que depois até vai jogar no Futebol Clube do Porto, Júnior Baiano, Palhinha, mas a grande estrela era de facto Raí, irmão de Sócrates, o Dr. Sócrates, que tinha sido a estrela, uma das estrelas do Brasil de 82, o irmão depois com Tele Santana, e é muito engraçado porque Tele Santana chega ao São Paulo no final no ano 90, no 89, acho que é 90, e chega quase como interino para ficar ali 2 ou 3 meses, depois está quase a ir embora, convencem-no a ficar, ele fica. Raí está quase a ir embora para o Flamengo, creio, mas Pelé consegue convencer os responsáveis do São Paulo a ficar com Raí, e depois criou aqui uma pequena dinastia no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial, muito interessante. Era uma equipa mesmo que vale mesmo a pena de conhecer e de seguir. A Tele Santana, por tudo aquilo que representa no futebol brasileiro e no futebol mundial, com aquele célebre 4-2-2-2, ele de facto teve esta equipa do São Paulo em torno de Raí. E para terminar, falar das 2 taças intercontinentais que conquistaram. Em 92 venceram 2-1 o Barcelona de Johan Cruyff, portanto não é uma vitória qualquer, e depois em 93 venceram por 3-2 o Milan de Capello. Não estamos a falar de uma equipa qualquer, esta do São Paulo, e muitas vezes passa fora dos nossos radares, às vezes quando estamos a fazer estes exercícios, e por isso eu quis trazer Tele Santana e o São Paulo. Muito bem, fomos claramente a sítios que se calhar muita gente não conhece, mas que também protagonizaram-se grandes momentos. Rodrigo, tu também que és apreciador mais, se calhar, entre nós 3 de futebol brasileiro, mas diz-nos também o teu terceiro lugar. Agora o São Paulo ontem levou 5-1 do Flamengo, só para dar esta nota, e acho que é curioso que é a partir destas finais perdidas, e depois é verdade que acontece o Corinthians em 2010, que também ganha o Mundial de Clubes, se não me engano, com o Tite, que a partir daí é que acho que depois dessas finais perdidas por Barcelona e Milan é que as equipas europeias voltam a ganhar outra vez o coisa de maiores do mundo. Portanto, acho que foi um ponto de viragem. Eu estava indeciso, acho que ficámos todos indecisos em todos os lugares, mas pronto. Aqui estava indeciso entre... Agora o meu top 3 é só Espanha. Não a seleção, também pode haver clubes. E é precisamente, eu estava indeciso entre o Real Madrid de 55 a 60, mas como já foi mencionado, posso ir para o Real Madrid de 2013 a 2018. Por aquilo que fazem na Champions. É verdade que o Barcelona mete-se ali no meio em 2014, mas depois de 2015 a 2018 é do Real Madrid. Campanhas fantásticas, com, claro, Ronaldo à cabeça, que em 2015-16 marca 16 golos, depois marca 12 em 16-17 e depois marca 15 em 17-18, portanto são números astronómicos. Claro, Ronaldo um dos principais responsáveis por esta vitória, estas vitórias, que também lhe permitiram bater todos os recordes possíveis e imaginários. Portanto, destacar este Real Madrid. Não foi tão forte em Espanha durante este tempo, mas dominou a Europa. E como são épocas que nós nos lembramos perfeitamente, tive de ir buscar este Real Madrid com Ronaldo à cabeça e, claro, Zidane a treinar. Muito bem. Pedro, podes começar tu, se calhar, para o segundo lugar. E aqui, claro que os outros já eram difíceis, mas aqui, quando chega aos primeiros, é que começa assim na pior. Olha, eu acho que vou deixar para primeiro lugar que acho que vamos todos colocar ou em primeiro ou em segundo, até porque vocês são de uma geração um bocadinho mais nova do que eu, e esse deve ter tido bastante impacto no estilo de jogo. Para mim ainda mais, porque foi de facto um corte, e quem nasceu no final dos anos 80 e início dos anos 90 como eu, não tinha visto uma coisa dessas. Portanto já lá iremos e depois se calhar discutimos um bocadinho isso, que eu acho que todos nós vamos escolher. Eu vou ficar em segundo lugar com a República Federal Alemã, com a Alemanha, mas era na altura a RFA, de 72-74, que conseguiu ser campeã europeia em 72 e depois campeã mundial em 74 em casa, porque é uma equipa que também, lá está, também fazer um bocadinho de publicidade, fizemos um episódio sobre isto no Matraquilhos, e na altura eu vi alguns jogos desta seleção entre 71 e 74, e de facto é uma seleção
É uma seleção incrível, há quem defenda mesmo que é a melhor seleção alemã de sempre, e tendo em conta a amostra que existe, não é fácil não é fácil ser considerada a melhor de sempre a seleção alemã. Estamos a falar de uma equipa que tinha como selecionador o Helmut Schön, que tinha sido adjunto do Sepp Herberger, que tinha sido campeão mundial em 54 como selecionador, quando derrotaram a Hungria, a célebre Hungria, que já não perdiam o jogo há não sei quanto tempo e que depois perdeu na final em Berna. E depois é importante contextualizar esta RFA porque estamos a falar num período em que a Bundesliga nasce em 1960, no início dos anos 60, se impulsiona muito o futebol alemão. Também estamos num período pós-guerra, a guerra tinha terminado há não muito tempo, e também ao mesmo tempo esta seleção dos anos 70 da RFA é uma seleção que vem de boas fases finais a nível de mundiais. Em 66 perde a final em Wembley frente à Inglaterra, em 1970 perde na meia-final frente à Itália naquele que é considerado o jogo do século, e, portanto está sempre ali perto de vencer, e depois só consegue vencer em 72 com uma equipa, selecionador Helmut Schön, mas de facto é uma equipa incrível, quer dizer, o Sepp Maier na baliza, o Schwarzenbeck como escudeiro do Beckenbauer, aquele livro muito característico desta altura, o Paul Breitner, 20 anos, com aqueles seus cabelos meio hippie ali a fazer o corredor esquerdo. Temos o Jupp Heynckes, que depois foi treinador do Benfica, que aqui também, muito jovem, extremo direito. No meio campo temos um Netzer, que depois chega a jogar no Real Madrid, que era um loiro assim também com muito estilo, a lembrar, assim, alto, a lembrar um bocado depois também nos anos 80 o Dr. Sócrates, porque também por causa da altura e por causa da elegância que punha no jogo. Mas obviamente não se pode deixar de falar de Gerd Müller, que é o artilheiro do Europeu de 72. No Euro 72 a Alemanha, RFA, bate a Bélgica 2-1 na meia-final e 3-0 a União Soviética. Müller faz 2 bis, e depois no Mundial de 74 há algumas diferenças na equipa, por exemplo a chegada de Overath, que não tinha estado no Euro 72, que é um jogador já de 30 anos, já experiente, já tinha estado no Mundial de 70, mas que vem trazer muita qualidade à equipa, e de facto aqui é uma equipa muito interessante, que joga muito bem. Há um jogo em Wembley de apuramento para o Europeu de 72 que ganham 3-1 em Wembley. Jogam mesmo muito bem. Aquilo é um jogo quase irrepreensível, tirando o golo sofrido, obviamente. Mas esta RFA também, ao mesmo tempo que o Bayern de Munique e o Borussia de Mönchengladbach dominam, quer na Alemanha, quer depois na Europa, porque o Bayern de Munique tem ali uma série que faz tricampeão consecutivo, campeão europeu, já depois da RFA ser campeão europeu e mundial, mas o Borussia de Mönchengladbach também tem alguns sucessos europeus, não só na taça dos campeões europeus, chega a uma final, perde, mas vence uma taça UEFA, e portanto esta equipa é mesmo uma das melhores seleções de sempre, porque jogava muito. Muito bem, é sempre bom também ouvir estas histórias, claramente de equipas que nós não conhecemos tão bem. Rodrigo, quem é o teu segundo lugar? Ora bem, o meu segundo lugar foi uma seleção que ainda conseguiu fazer melhor que esta Alemanha. Estou a falar da seleção espanhola, que é campeã europeia em 2008, campeã mundial em 2010 e campeã europeia novamente em 2012. Uma seleção com muitos jogadores a jogarem em Espanha. Por exemplo, no Mundial de 2010, só Pepe Reina, Fernando Torres e Fabregas jogam em Inglaterra. De resto, joga tudo em Espanha, e acontece exatamente a mesma coisa, quer dizer, um jogador a mais no Euro 2012, em que Pepe Reina continua em Liverpool, Juan Mata está no Chelsea, algo que talvez não nos lembremos, David Silva no City e Fernando Torres no Chelsea. Ele que no Mundial 2010 estava no Liverpool. Uma seleção que ganha tudo. Nestas competições oficiais tem apenas uma derrota no Mundial de 2010, porque nos europeus ganhou invicta. E é impressionante, ou seja, claro, muito inspirada ao estilo de Guardiola, os jogadores muito rotinados, porque se formos ver os convocados, principalmente de 2010 para 2012, não há quase mudanças. Apenas tem aqueles que já eram velhos no Euro no Mundial 2010, como Marchena e Capdevila, que saem.
mas não houve dificuldade de renovação para esta seleção espanhola nenhuma neste espaço de tempo, que permitiu ganhar 2 europeus e o Mundial com apenas uma derrota. Muito bem. Bem, o meu segundo lugar, esta seleção que o Rodrigo, seleção de vários anos que o Rodrigo falou, também estava no meu top 5, mas eu depois acabei por tirá-la para dar lugar a outras, porque se calhar muitos dos jogadores que estão nessa seleção, nós vamos falar ainda na seleção que está no primeiro lugar, e portanto quis aqui falar de outras seleções. E acabei por escolher a seleção brasileira de 2002. E isto porquê? Porque acho que principalmente, e pegando aqui na história do Ronaldo, Ronaldo Fenómeno, acho que foi se calhar assim, pronto, toda a gente sabe, ok, o Kaká também, mas era pegar no Ronaldo pelas épocas anteriores. Ele em 98, 99 jogou muito pouco pelo Inter, lesionou-se bastante em várias partes do corpo. Depois, na época a seguir, também continuou a jogar pouco, porque estourou o joelho e basicamente ficou de fora não sei quantos meses, 6 meses, acho que foi uma coisa assim. E depois voltou em 2000, voltou a lesionar-se no joelho, depois voltou em 2001, e aí já com mais alguns cuidados, mas sempre com pinças. Não fez muitos jogos, fez cerca de 20 jogos, penso eu, nessa época do Inter, e a Inter estava com a esperança de ganhar a Série A e a Copa, que eram títulos que já lhes fugiam há algum tempo. Não conseguiram, e Ronaldo vai para a seleção e acaba por ser campeão do mundo. E isto acaba por ser, se calhar, um fator bastante importante na carreira de Ronaldo, porque um jogador que veio de tantas lesões e consegue ganhar aquele Mundial em 2002, foi de certa forma uma das razões para o Real Madrid o ter ido buscar. O Ronaldo também fez força para sair, é verdade, mas um jogador que nas últimas 3 épocas tinha feito não muito mais do que 20 jogos, é uma coisa arriscada, no mínimo dizer. Portanto, eu fui buscar esta seleção do Brasil. Claro que o Ronaldo pronto, tem este destaque, e marcou os 2 golos na final frente à Alemanha, esta Alemanha que também era bastante boa. Mas depois tinham outros jogadores como Rivaldo, que estava no Barça, Kleberson, que ainda jogava no Brasil, Ronaldinho, que estava no PSG, penso que iria sair nesse ano para o Barcelona. Tínhamos Cafu, que ainda estava na Roma. Portanto, era aqui muitos jogadores, Roberto Carlos, que estava no Brasil, e portanto aqui outros jogadores que ainda jogavam também em Itália, como o Roque Júnior, e portanto acho que é uma seleção que ficou marcada. Pronto, eu não assisti a esta Copa do Mundo, mas diria que se calhar como uma surpresa de certa forma. O Rodrigo há bocado estava a falar do Kaká. O Kaká, pronto, ainda era, digamos que novo nesta altura. Estava no São Paulo, exato. Eu penso que ele, não sei se chegou a jogar na Copa do Mundo, mas na final acho que não jogou. Mas era claramente aqui um dos jogadores que se estava a ver que ia dar craque. E já sabemos que o Rodrigo é muito fã do Kaká, portanto não posso aqui mencioná-lo. Mas pronto, era mencionar esta seleção, que acho que foi também a seleção um pouco espetáculo, porque Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo no ataque é uma coisa que não se vê todos os dias. E portanto, Blanco, podes ir tu para o teu segundo lugar. Bem, isto para mim, as 2 equipas que eu tenho em primeiro e segundo deviam estar empatadas, ponto. Mas por cá que me está a espantar é que esta equipa que eu estou indecisa, pronto,
Os vossos primeiros lugares são de certeza o Barcelona do Guardiola. Pronto, também tenho aqui no meio. Mas há aqui uma outra equipa que ainda nenhum de vocês mencionou e que para mim está no mesmo patamar, mas eu vou deixar para primeiro só para... Sim, exatamente, é Sporting 2021, obviamente. Mas, eu vou deixar essa para a primeira, talvez, porque lá está, isto para mim são duas equipas que ficam empatadas, vou deixar para a primeira para falarmos de outra equipa no primeiro lugar, sem ser o Barcelona. Portanto, falo eu agora um bocadinho do Barcelona, só para dar o cheirinho e vocês continuam. Portanto, Barcelona 2008-2011 de Pep Guardiola. O que é que não há de dizer sobre esta equipa? Criou uma identidade própria e acho que isso também é muito importante quando falamos de uma equipa da história, criou um estilo próprio que é o tiki-taka e isso sempre ficará associado ao Barcelona e também é independentemente do treinador seja na frente do Barça, há sempre essa pessoa que consegue 6 títulos numa primeira temporada, ou seja, La Liga, Copa do Rei, Supertaça Espanhola, Supertaça Europeia, Liga, aliás, não é uma temporada, num ano, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, portanto ganha tudo o que há para ganhar, para não falar de um Super Messi, que pronto, ganha, joga o que joga, não é? De um super meio campo com a Xavi, Iniesta e Busquets e pronto. E o resto vou deixar para vocês porque vou ter de focar a minha argumentação para o primeiro lugar. Então já agora, já que vai ser uma equipa diferente, podes pegar já. Pronto, vou recomeçar isto para a terceira vez, devido a problemas técnicos. A equipa que eu escolhi para o primeiro lugar, que lá está, volto a dizer, para mim, o primeiro e o segundo lugar ficavam empatados, é o Ajax de Cruyff. Portanto, mais uma vez, não sei como é que... Não está presente nos vossos tops sequer, que para mim é uma equipa que se destaca claramente da maior parte. Lá está a parte do Barcelona de Guardiola. Portanto, eu escolhi aqui o período de 65 a 73, mas acho que também, até dentro deste período, dá para dividir do Ajax 65 a 69, que, ok, vence 4 vezes o campeonato holandês e chega a uma final de Liga dos Campeões em 69, onde perde para o AC Milan, 4-1, e acho que isso, não sei se foi um bocadinho o que se chama em inglês de wake-up call, que entretanto a equipa virou um monstro, porque fica uma temporada de interregno, mas depois ganha 3 Ligas Campeões seguidas, e lá está, neste tal período de 8 anos, vence 8 vezes a Liga Holandesa. Porquê é que eu decidi pôr esta equipa em primeiro, à frente do Barcelona de Guardiola? Pronto, os dois criam identidades. Em primeiro lugar, porque não gostas de Guardiola. Não é não gostar de Guardiola, não é nada disso. Em primeiro lugar, ambas criam identidades próprias, uma o tiki-taka, outra o futebol total, portanto, nesse critério, meio que empatados. Depois, só que eu acho que o Ajax é aqui o pioneiro do chamado 4-3-3, mas para eles não é 4-3-3 nenhum, porque eles andam, é o chamado carrossel, é sempre uma troca posicional constante, são defendes tu, defendo eu, e acho que essa... Ok, claro que existiam posições do género Kroos, obviamente que vai estar obviamente que o Nerskens vai estar no meio campo, obviamente que o Vazovic vai estar a defender, mas pronto, não é algo fixo e acho que isso torna os jogadores também mais completos e acho também importante destacar essa questão. E depois lá está, também não quis escolher muito seleções para este top, porque acho que cada seleção das grandes do futebol mundial é sempre a base numa grande equipa de um clube, e lá está, este Ajax é totalmente a base da Holanda de 74, que encantou meio mundo, mas perde para a tal Alemanha que o Pedro já mencionou, nesse Mundial, na final do Mundial 74. Mas pronto, achei muito importante destacar este Ajax de Cruyff, que aqui Cruyff ainda é jogador, atenção, eu digo Ajax de Cruyff, mas o treinador não era Cruyff, só que Cruyff rouba também um bocadinho pela sua carreira de treinador depois, porque é aqui que tem início, mais ou menos. O treinador era Jack Reynolds, que treinou o Ajax durante 33 anos, portanto não foi coisa pouca. E pronto, esta para mim é a melhor equipa da história. Lá está, empatada com o Barcelona de Guardiola. Muito bem. Pedro, se calhar podes pegar tu também para fazer essa comparação que acho que quis fazer com este Ajax. Há pouco falei deste Ajax por causa do Milan, do Saki, que foi de facto uma das inspirações, é uma das inspirações para muita gente, mas também foi para o Saki, e também é para o Guardiola, mas por
é quase em escada, não é? Porque este Ajax que o João falou é um Ajax que tem ali Nós também há um episódio do Matraquilhos do Football of Fame sobre este Ajax. Nos anos 60, de facto, ainda o futebol holandês ainda estava era muito amador, mas depois sofreu ali uma profissionalização muito importante e obviamente que com o treinador o Michels e depois também com o Romeno e depois com o Cruyff como pilar, o número 14 ali no meio campo, acho que de facto é mesmo muito importante, e isso foi a passagem depois do Cruyff para Barcelona como jogador e depois como treinador. Aí é que eu quero chegar ao Barcelona de Guardiola como treinador. Dentro deste top eu escolhi portanto eu consegui abranger 6 décadas, foi um dos meus critérios, e também quis trazer uma equipa que tivesse visto jogar. O Barcelona, eu não vi jogar o Barcelona do Dream Team, do Cruyff, já era nascido, mas não vi jogar, mas a minha primeira equipa internacional que eu me lembro de ver jogar é o tal Barcelona do Ronaldo, há pouco falavas do Ronaldo, Miguel, e essa época de 96, 97, para quem via jogos de vez em quando na TV, eu nasci quando davam da Liga Espanhola, vocês não são desse tempo em que nós só tínhamos assim de vez em quando jogo para ver, e de vez em quando aparecia o Barcelona e era essa temporada, a única temporada do Ronaldo no Barcelona é completamente incrível, e por isso é que eu gosto também muito deste clube, essa temporada com Bobby Robson ao comando. Mas o Barcelona de Guardiola é um Barcelona muito influenciado pelos tempos do Guardiola como jogador com o Cruyff, mas também aproveita, o Guardiola chega a 2008 como treinador principal ao Barcelona, Laporta o treinador, foi muito criticado na altura porque era um treinador sem experiência. Uma das primeiras decisões foi dispensar 3 jogadores, reparem, Ronaldinho, Deco e Samuel Eto'o. Samuel Eto'o depois acaba por ficar no plantel, mas para decisão, primeiras decisões de dispensar estes 2 jogadores que tinham sido tão fundamentais nas equipas anteriores, era mesmo um corte e foi algo a matar. E inclusivamente 2008, a primeira época, não começa nada bem e foi muito contestado Guardiola no início da sua campanha como treinador no Barcelona, mas o Guardiola apanha aqui, obviamente, uma conjugação para os mais críticos. Eu acho que muitos pegam nisto, que apanha aqui uma conjugação de jogadores inacreditável, seja os jogadores da cantera, que são com um peso muito histórico, como Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi e Iniesta, e depois também da canteira, obviamente, apanha um Lionel Messi estratosférico, capaz de resolver todo o tipo de problemas que os adversários colocavam. Mas também destacar, já que falamos muito de holandeses, este Barcelona do Guardiola também talvez não existisse se Van Gaal e Rijkaard não tivessem sido dos treinadores antes, pela forma como foram estruturando o clube e também como foram introduzindo as suas ideias do futebol holandês neste Barcelona, que de facto tem uma ligação umbilical desde o tempo de Cruyff ao futebol holandês, o tempo de Cruyff como jogador, e também Neskens agora, mas de facto esta equipa do Guardiola vai buscar muitas influências, seja a Cruyff, a Michels, a Saki, até ao Brasil de 82, de cá há pouco falei, no facto de ter, por exemplo, muitos jogadores técnicos, poucas posições fixas, é de facto aqueles movimentos constantes, o toque rápido, curto, foi uma equipa para mim maravilhosa, e um privilégio poder ser contemporâneo desta equipa. Uhum. Bem, eu para falar deste meu primeiro lugar também, pronto, é o Barcelona do Guardiola, e precisamente isso que o Pedro estava a falar, dessas dispensas que o Guardiola fez assim que chegou, é de certa forma surpreendente, porque obviamente Ronaldinho e Deco, que foram os que acabaram mesmo por sair, foram jogadores com uma preponderância gigante no Barcelona, e tinham sido contratados precisamente para isso, e nós olhamos para a equipa do Barcelona, que depois Guardiola acabou por utilizar, e realmente é difícil de os pôr a todos, isso não há dúvida. Agora, por jogadores como Ronaldinho e Deco, é porque Guardiola tinha mesmo um plano, não sei se era só uma questão tática, mas se calhar um plano também de reconstrução do plantel, e também porque pronto, o Barcelona não vinha propriamente de épocas assim de muitos títulos, e portanto, mas deste Barcelona o que eu queria destacar era o seguinte: é um vídeo que eu já vi várias vezes do Thierry Henry,
a explicar como é que este Barça do Guardiola funcionava, que é uma coisa esplêndida, e que o que fica é basicamente o trabalho do Guardiola nesta equipa era conseguir com que a bola chegasse ao último terço do campo. E a partir daí os jogadores eram livres de fazerem o que quisessem. E isso vê-se em vários vídeos que eles depois, se quiserem, vão ver, mas em várias jogadas em que basicamente, e isto não se vê agora, que é, por exemplo, o Messi aberto na aula, não é uma coisa que se vê agora. Messi é obviamente o playmaker deste Barcelona, mas era Messi aberto, Thierry Henry aberto, e Eto'o no meio, e depois os do meio campo, Xavi, Iniesta e Busquets, e depois na final da Champions até acabou por jogar Yaya Touré. Eles ficavam nas suas posições, todos os jogadores confiavam que os seus companheiros de equipa iam ficar nas suas posições, e portanto acabava por não haver desequilíbrios, pelo menos no momento de construção. Ou seja, Xavi, se estivesse um pouco mais recuado, a bola chegava ao Iniesta, o Iniesta não precisava de se aproximar. Algumas vezes ia entrar no último terço do campo, Eto'o aí sim vinha buscar a bola e tocava com um dos médios, e depois Messi e Thierry Henry estavam abertos nas alas, ou Pedro, por exemplo, e era isso que acontecia. Eles chegavam ao último terço do campo, e havia espaço para jogar no meio, porque os dois alas estavam abertos, e portanto tinha de haver marcação nesses dois jogadores, e os do meio, que eram jogadores obviamente com muita qualidade, Xavi e Iniesta, acabavam por ir conseguindo pôr a bola onde o espaço abrisse, e neste caso, quando chegavam a esse último terço, ou Thierry Henry cortava a defesa, ou o Messi vinha buscar um pouco mais a bola, porque a partir desse terceiro terço já o poderiam fazer. E até há uma história curiosa que foi precisamente com o Thierry Henry, em que num jogo contra o Sporting, ele estava encostado na aula a fazer o seu trabalho que o Guardiola lhe tinha dito para fazer, e depois acaba pronto, estar farto. Ele diz que estava farto de esperar pela bola, nunca tocava na bola, porque pronto, era o papel que o Guardiola lhe tinha dado. Ele acaba por vir para o meio, lá faz uma jogada com o Messi acaba por marcar ao Sporting, isto no intervalo, e depois ele diz que o Guardiola acaba por tirá-lo no fim da primeira parte. Porque realmente o Guardiola confiava no seu plano, e quando tinha o seu plano não queria que ninguém o demovesse dele, digamos assim. E portanto foi claramente uma equipa que mudou o paradigma europeu, principalmente mundial, e claro que teve também muita influência, porque Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, eram todos jogadores que jogavam naquela seleção de Espanha, que acabou por ser 2 vezes campeã europeia e 1 vez campeã mundial, e portanto veio muito daqui, e é para mim a melhor de sempre. Rodrigo, força. Ora bem, porquê de eu ter colocado este Barcelona em primeiro lugar como a melhor equipa da história? Em primeiro lugar, pelos títulos que conquista. Nunca ninguém conquistou tantos títulos num ano. Isso aí vale quase tudo, ou seja, acho que era um argumento suficiente. Depois a mistura de estilos que o Pedro falou, e mesmo assim o Barcelona consegue ter uma identidade própria. Nós dizemos Barcelona, Guardiola, tiki-taka, e mesmo no meio desta mistura de estilos, que acho que só engrandece ainda mais a figura do Guardiola, porque, ou seja, foi alguém que estudou, ou seja, alguém teve de ver muito jogo. Claro, ele também foi jogador, também foi conhecendo as equipas por dentro, mas foi alguém que teve de estudar para conhecer estas equipas todas, para depois originar o seu próprio estilo. Depois, o facto deste tiki-taka, e já vimos Guardiola no Bayern e no City, e nunca mais funcionou da mesma maneira. Ou seja, o Guardiola teve jogadores únicos, Iniesta, Xavi e Busquets. O Busquets continua no Barcelona, claro, mais novo que era mais novo que o Xavi e que o Iniesta. E mesmo assim não funciona porque já não há Xavi nem Iniesta, há Messi, mas não há aqueles dois. Portanto, essa a questão de ser único, não é? É único este Barcelona, mesmo com De Bruyne, por exemplo, no City,
porque é um médio, para mim, o melhor médio da Europa e do mundo neste momento, não consegue reproduzir o que fazia nesta altura. E depois conseguia fazer resultados astronómicos, 5-0 ao Real Madrid, onde até o Referent marcou. O Referent que veio para o Sporting e que foi horrível, que houve um jogo, inclusivamente, que saiu a meio do jogo, sem dizer nada a ninguém, marcou um gol ao Real Madrid. Portanto, e para não falar que não havia assim muita profundidade de qualidade neste plantel. Estou agora a ver aqui o plantel do Barcelona e tínhamos os titulares Busquets, que, como vocês já falaram, foi o Guardiola erradicou com alguns craques que lá estavam e foi buscar meios da formação. O Busquets foi um deles. E porquê? Porque o Guardiola já tinha o conhecimento da formação. Porque o Guardiola, antes de assumir o Barcelona, tinha estado no Barcelona B a treinar e conhecia os jogadores da formação melhor que ninguém. E Yaya Touré sempre houve ali aquele choque de personalidades, mas muito bem Yaya Touré na sua passagem pelo Barcelona, mas não, na defesa talvez o sítio onde houvesse mais profundidade de plantel, mas depois, não havia muito mais e mesmo assim o Guardiola faz desta equipa, aquela que para mim é a melhor equipa da história, por isto mesmo, ou seja, faz coisas que mais nenhuma equipa conseguiu fazer e para mim com aquele que talvez ainda não seja, porque ainda não passou o Ferguson em títulos, mas que se encaminha para ser o melhor treinador da história. Já agora, Rodrigo, só para não ficar incompleto, acho que a única equipa que conseguiu ganhar tantos títulos como esse Barcelona foi o Bayern de 2019-2020. Ganharam tudo também. Pois é verdade. Eu só não os ponho neste top. Ou seja, enquanto que as equipas que nós fomos referindo tiveram sempre um período longo de duração, esse Bayern, ou seja, pode continuar agora. Quer dizer, já não continuou, peço desculpa, porque já perderam. Já perderam a Champions da temporada passada. É verdade que o Barcelona também não faz seguir, mas vamos ver. Se o Bayern fizer outras épocas assim, pode ser que venha a ser uma das melhores equipas da história. Portanto, ou seja, o Bayern, claro, é uma das melhores equipas da história, mas durante um período de tempo e entrar para este top. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, fui aqui buscar pronto, assim, o início de Alex Ferguson no Manchester United, que foi um treinador que mencionámos aqui mais do que uma vez neste episódio. E pronto, todos recordamos Alex Ferguson por ter estado imenso tempo no Manchester United, portanto não chega a 30 anos, mas 27, de 86 a 2013. Mas o seu início no Manchester United foi tudo menos um mar de rosas. Portanto, ele na primeira temporada acaba em 11º, mas pronto, ele também assume só em novembro. Portanto, uma pessoa pensa, ok, o treinador anterior não fez trabalho nenhum e o Alex Ferguson até recompôs aquilo, porque na temporada a seguir, portanto, em 87-88, acaba em segundo lugar na Premier League. Portanto, isto agora está tudo direcionado para o sucesso. Não, porque na temporada a seguir a acabar em segundo, acaba em 11º, outra vez, e na a seguir em 14º. Portanto, obviamente que os adeptos aqui já pedem para fazerem rolar cabeças, obviamente, mas a partir daí Alex Ferguson foi subindo até culminar com o título de Premier League em 92-93. Por acaso, não me lembro se... Não, aqui já era Premier League, a Premier League acho que é em 91. Portanto, sim, aqui já é uma Premier League e pronto. Portanto, dizer que Alex Ferguson para mim é o melhor treinador da história, mas pronto, para alguns não é, mas é dos melhores de certeza. Portanto, um dos melhores treinadores da história no seu momento mais marcante, que é no Manchester United, obviamente, começa as primeiras temporadas mal, ou vá, pelo menos fora do rumo do clube. Não sei se estava a preparar algo em termos de filosofia, mas aparentemente deu certo no futuro. Portanto, Miguel, qual é que é o teu momento cultural? Bem, olha, vou aqui recomendar uma série que descobri há pouco tempo, mas que já saiu em 2018, que se chama Becoming Champions, e que basicamente acaba por ser, de certa forma, o que nós fizemos aqui, só que apenas de seleções. Eles começam por falar, são 9 episódios, e começam por falar do Uruguai, que ganhou o Mundial em 30, o primeiro Mundial de sempre, depois de Itália, da Alemanha em 2014, do Brasil, daquelas épocas que o Pedro falou, em 58 e 62, de Inglaterra em 66, quando ganharam o Mundial,
da Argentina, do Mundial da mão de Deus do Maradona, de França em 98, e da Espanha, depois naqueles anos que já falámos, 2008, 2010, 2012. Portanto, acho que é aqui um resumo bastante bom, se quiserem isto que nós fizemos, só que apenas de seleções. E desculpa, Rodrigo, mas o teu emplastro. Ora bem, o meu emplastro é Xavi no Barcelona, mas não é o Xavi que nós conhecemos, calma. É Xavi Torres, jogador de 34 anos atualmente, que atua no Lugo, que é da formação do Barcelona e do Villarreal. Na temporada 2008-2009 fez os incríveis 2 jogos pelo Barcelona de Guardiola. Cumpriu os 90 minutos nos 2 jogos, tem 180 minutos, mas depois saiu do Barcelona, foi para o Málaga, onde também só fez 11 jogos, depois foi para o Levante, onde teve boas épocas, foi para o Getafe, depois foi para o Betis, onde saiu na época 15-16, depois em 2016-2017 foi para o Sporting Gijón, fez uma temporada na Austrália. Em 2018-2019 foi para o Elche, onde fez 29 jogos e marcou 6 golos, portanto a sua melhor época a nível individual. E na temporada passada esteve ao serviço do Lugo, onde se encontra atualmente. Muito bem, desconhecia também, mas fica aqui. E é assim, já sabem, Pedro, não sei se queres divulgar alguma coisa. Não, quero agradecer o convite para estar aqui convosco e falar sobre estas equipas. É sempre um exercício muito engraçado e, ainda por cima, mostrando algumas gerações diferentes, quer nossas, quer das próprias equipas que falamos. E sim, aproveito para divulgar o podcast, no caso do futebol, Matraquilhos, que pertence ao projeto Hemisfério Desportivo. Temos outros sobre a NBA, sobre a Fórmula 1 e, nestes dias, sobre os Jogos Olímpicos, o Tocha Olímpica. Muito bem, vão lá seguir as páginas do Pedro, e estes são também os podcasts, são de grande qualidade. E espero que tenham gostado. Foi este episódio, fiquem bem e até à próxima. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!